certeza que não estão só, levanta a tua mão e diga: eu não estou só. Diga com mais certeza, diga: eu não estou só. Porque tu estás comigo. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 26. Quem achou, diga amém. Diz assim: e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com... Olha aqui para mim. Você já imaginou essa cena para Jesus? Para Jesus? Os discípulos gritaram que era quem? Ou seja, eles não tinham a menor noção que Jesus poderia fazer aquilo. E o grito deles foi um grito de desespero? Foi um grito de vitória? Foi um grito com... E vamos aí. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende, sou eu, não temais. Fique com a tua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos e ligue o teu pensamento nele. Ligue o teu pensamento no grande eu sou, naquele que quando ele abre a porta ninguém pode fechar, e quando ele fecha ninguém pode abrir. Naquele que detém aquele que detém a chave da vida e a chave da morte no teu controle. Ah, Jesus, é tão bom te servir de verdade. É tão bom estar aqui, ser sensível à tua voz. Então nesta noite eu peço, nos torne ainda mais sensíveis ao Senhor. Nos torne ainda mais confiantes no nosso Deus. Em nome de Jesus. Pode se assentar e aplauda bem forte aquele que vive. Ô igreja, aplauda aquele que vive. Aplauda ele que é digno de honra, digno de adoração, digno de louvor. Nós chamamos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Espírito Santo. Recebe porque nós chamamos. Diga assim comigo, diga: eu te amo, Jesus. Meu Deus, vocês estão com bloqueio aí? Então fala comigo: eu te amo, Jesus. É tão bom quando a gente ouve isso, sim ou não? Quando alguém chegar para você e fala: eu te amo, você não fica todo se sentindo especial? E quantas vezes você tem o hábito de, durante a semana, às vezes não estou falando para você dobrar o joelho, às vezes você está andando assim e você fala: Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso tanto do Senhor. Ou até mesmo dizer: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos que aprender a ter esse hábito de nos declarar para Ele. Porque quantos aqui esperam milagres de Jesus? Levanta a mão. Eu levanto as duas. Se o pé também, levanta, a gente levanta, porque eu também espero. Só que não é só esperar em Deus, é dar para Ele também. Porque da mesma forma que nós esperamos milagres nele, Ele também espera que venhamos reconhecer a sua soberania, que venhamos reconhecer que Ele é Deus e que fora dele não há outra. Se às vezes com Ele a situação já fica difícil, imagina sem Ele. Fala: Jesus, dá não. Se com o Senhor do meu lado, sabendo que o Senhor cuida, sabendo que o Senhor protege, às vezes parece que a situação vai quebrar tudo. Não, Jesus, sem o Senhor não tem nem chance de pensar. Nós temos que aprender a criar esse hábito de nos declarar a Ele, de dizer a Ele o quanto o amamos. Não você chegar lá e dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, aproveitando esse momento, Senhor, quero te pedir um carro, quero te pedir uma casa, quero te pedir a cura. Não. É você dizer: Jesus, eu te amo, e deixar. Porque entende que você vai criando. Entende o que eu estou te ensinando? Eu estou te ensinando a criar intimidade com o Espírito Santo. Uma certa vez uma pessoa falou para mim: nossa, na sua boca tudo que
que você vai pedir, você põe o Espírito Santo. Tudo que você vai pedir, você põe Deus no meio. Tudo que você vai pedir, você fica colocando. A pessoa disse para mim: o Espírito Santo é santo. O Espírito Santo, ele só tem que ser chamado em último caso. Eu falei: oi? Onde está isso na Bíblia? Porque até onde eu sei, ele é o meu consolador. Então quando eu estou triste, eu tenho o Espírito Santo. Ele é o meu ajudador. Então quando eu preciso de qualquer socorro, eu chamo quem? Espírito Santo. Ah, e ele também é o meu intercessor. É ele que intercede por mim. Eu virei para você e falei: se eu não estiver assim com o Espírito Santo, eu vou estar assim com quem? Se tudo eu não chamar o Espírito Santo, eu vou chamar quem? Quem está entendendo? Nós precisamos aprender. O Espírito Santo está me direcionando isso para ensinar você. Não estou dizendo que sua vida tudo vai bem, mas quando estiver mal, você já tem intimidade com ele o suficiente. Que às vezes até aquilo que já era para dar errado, ele vai lá, muda, você só sente o reflexo e não acontece, porque ele entrou na frente. E nós vemos aqui que os discípulos estavam muitas vezes como nós caminhando. Os discípulos estavam muitas vezes como eu e você estamos dentro da igreja. Ouvimos sobre o Espírito Santo, ouvimos sobre Jesus, mas não temos dimensão do quanto ele pode fazer na nossa vida. Mas não temos a dimensão do que Deus pode pegar um cenário de caos, um cenário de destruição, um cenário de vale e transformar em oásis, e transformar em bênção, e transformar em manancial de águas vivas. Só que nós vemos aqui que os discípulos já estavam há um bom tempo com Jesus. E Jesus, ele havia pregado para uma multidão. E Jesus sempre nos deixa como ensinamento a sempre buscar ao Senhor. É necessário, hoje de manhã, inclusive, se você não estava aqui, procura no YouTube a nossa pregação de hoje de manhã, em Salmos, e ali o Senhor me levou a ensinar o povo o que é você meditar na palavra de Deus. Não é só você chegar e ler a palavra de Deus como se fosse um gibi, como se fosse uma revista. Não, é você ler e falar: Senhor, fala comigo. É você estudar, é você ir atrás. Isso chama-se meditar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Foi isso que o próprio Jesus disse a Josué: não te apartes da minha lei. Nela você medita de dia e de noite. Só que nós estamos tão habituados, estamos tão acostumados a ter sempre outras coisas a fazer, que acabamos deixando o principal para depois. Ah não, depois eu oro. Ah não, depois eu leio a Bíblia. Ah, acordei atrasado. Depois eu falo com o Espírito Santo. Depois eu oro, depois eu busco. Isso tem que ser prioridade na minha e na tua vida. E entenda isso se você quer bênção. Quantos aí querem bênção? Quantos aí querem viver o extraordinário de Deus para a tua vida? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar então Deus como prioridade. É você colocar o Espírito Santo como prioridade na tua vida. Não, eu não vou tirar, não estou dizendo para você tirar meia hora. Não estou dizendo para você fazer igual às vezes a bispa faz, tirar 3, 4 horas só de estudo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você tirar 3 minutos. Para você fazer uma oração. Para você ler um versículo que seja. E aí você sai. Porque quando você faz isso, você cria intimidade com a pessoa da noite para o dia? Não. É o convívio. É você estar ali perto da pessoa. É você estar ali sempre. Com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Eu e você precisamos aprender a conhecer quem está nos guiando. Porque aqui nós vemos discípulos que andavam com Jesus há muito tempo e não tinham ideia da capacidade que Jesus tinha. Porque nós, seres humanos, temos o hábito de colocar Deus dentro da nossa caixinha de limitação. Porque você sabia que eu e você somos limitados. Quem entende isso? E ao sermos limitados, achamos também que Deus só pode agir dentro daquele cenário. Não, para eu ser abençoado financeiramente, eu tenho que ter tantos mil na minha conta.
Ali Deus vai agir. Não, para eu ser abençoado financeiramente, eu tenho que ter tal emprego. Não, para eu ser uma bênção, eu tenho que estar em tal lugar. Não, para eu ser uma esposa dedicada, eu preciso agir assim. Eu preciso ter um casamento abençoado para eu ser mais abençoado por Deus. Quem disse? Quem disse que você precisa ter algo para ser o que Jesus quer que você seja? Quem disse que você precisa ter um casamento abençoado para você ser uma esposa abençoada? Quem disse que você precisa ter dinheiro para ser abundante financeiramente? Quem disse que você precisa ter o melhor emprego para você ser um excelente funcionário? Você tem que aprender a caminhar com o seu Deus e a conhecê-lo, que quando entende algo que Deus está dizendo aqui, Horicão Calabás, quando você começa a andar com Jesus, Ele faz questão de mostrar para você o que Ele vê em você. Porque às vezes nós olhamos para nós e nós temos tantos defeitos. Sim ou não? Quem aqui já se acusou? Não precisa nem o diabo te acusar, você se acusou. Quem já se acusou? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser muito dura com você. E não me leve a mal, mas o Espírito Santo está mandando dizer. Sabe por que tu se acusa? Porque está longe do Espírito Santo. Porque o acusador da minha e da tua alma chama-se Espírito Santo. Quem é que nos acusa diante de Deus? O diabo. Toda vez que você se acusa de um erro, se acusa de um pecado, é sinal que você está longe do seu Consolador. É sinal que você está longe do Espírito Santo. Porque quando você, olha o que Deus está dizendo aqui nesta noite, quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, Ele começa a mostrar para você o que Ele vê de valor dentro de você. As pessoas vão dizer, eu não gostei daquilo, eu não gostei, não fica a cara dela. E Deus olha e fala, mas eu amo tanto. Deus olha e fala, eu morri na cruz. Mas eu acho fulano tão metido, eu acho fulano tão metida. E Jesus olha do céu e terra e fala, mas eu tenho tanta coisa para fazer na vida dela. Você não se lembra quando Saulo, perseguia os cristãos? E o povo de Deus orava? Seja sincero, se alguém começa a perseguir e mata qualquer um que está ao seu redor, você vai orar para Deus converter aquela pessoa ou para Deus consumir? Seja sincero, o que você vai fazer? Deus, eu quero que o Senhor converta Saulo. Eu quero, Deus, porque ele é um homem bom. Por mais que ele está com uma carta de Roma para prender todos os cristãos, e quem disser que te serve, ele vai matar. As roupas ensanguentadas de Estevão foram colocadas aos pés dele. Mas converte ele, Jesus. Alguém vai orar assim? Senhor, Tu és o Deus de Elias que fez fogo cair do céu e consumir o capitão com mais 50. Faz isso com ele também. É assim ou não é? Quando as pessoas olhavam para Saulo, só viam coisa ruim. Quando olhavam para Saulo, tinham medo dele. Quando olhavam para Saulo, viam um assassino com autorização de Roma, porque ele tinha dupla cidadania. Quando olhavam para Saulo, só via defeito. Mas sabe o que Jesus falou? Vai lá e ora por Saulo, que agora será Paulo, porque para mim ele tem muito valor. Naquele momento, quando Saulo cai do cavalo e se levanta cego, ele já se levanta como Paulo, começando a caminhar com Jesus. Naquele momento, quando Saulo vê a Jesus, ele se torna discípulo de Jesus. É igual, tem muitas pessoas que dizem, mulher não pode pregar porque Paulo disse isso. Quando Jesus ressuscitou, você ser discípulo é você ter visto Jesus e ele ter se revelado a você. Para quem foi a primeira pessoa que ele se mostrou? Para uma mulher, Maria Madalena. Foi ela que saiu anunciando que Jesus ressuscitou. Nem os discípulos acreditaram. Ou seja, o homem quer limitar o agir de Deus. Só que Deus é ilimitado.
Para Deus não importa se é mulher, para Deus não importa se é homem, para Deus não importa nem se é uma criança. Joás com 7 anos começou a governar Israel. Uma criança com 7 anos, Deus fez se assentar no trono e dominar toda a província de Judá. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa quem é você, se você der lugar, Ele te usa. Você não precisa ter para ser usado por Deus. Você primeiro precisa ser usado por Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa saber quem é você em Deus, qual o chamado de Deus para a tua vida. O que tu esperas de mim, Jesus? Que daí Ele começa a se revelar a você. Que foi exatamente o que os discípulos não haviam feito. Leia aí comigo, para você ver. Em Mateus 14, eu vou voltar um pouco antes, no 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do... Jesus estava em cima de algum barco? Eu peço que os obreiros fiquem de olho nas crianças que estão descendo, que eu vi uma descendo, correndo. Pede o pessoal lá embaixo ficar de olho, amém? Amém? Preste atenção. Nós temos que entender que os discípulos não estavam há 2 dias com Jesus. Quando Jesus ele parava para pregar em algum lugar, ele ficava às vezes semanas, às vezes dias. Então os discípulos já estavam acostumados a ver Jesus pregar. Até chegar nessa fase, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes para eles já haviam visto. Ou seja, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda não conheciam Jesus. Porque entenda uma coisa, você caminhar com Jesus é uma coisa, você conhecer é outra. E foi aquilo que eu acabei de dizer, quando você conhece a Jesus, Ele começa a revelar o valor que tem dentro de você. Aí as pessoas podem chegar para você e dizer, eu acho que você não é de Deus. Você vira e fala, tá tudo bem, um direito seu. Eu sei quem eu sou, porque eu conheço e ando com Jesus, então eu sei o meu valor. Eu acho que esse seu casamento vai dar certo, não. Tudo bem, um direito seu. Mas eu sei o Deus que eu conheço e o Deus que eu ando, e sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu acho que essa é a loja que você vai abrir vai dar certo, não. Autônomo no meio dessa pandemia, ser empresário no meio desse caos, eu acho que não vai dar certo não. Mas quando você conhece Jesus, você fala, tudo bem, eu entendo, eu respeito a sua opinião, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem me capacita, eu sei que o meu Deus é o Deus que adestra os meus braços para a batalha, e eu sei que eu viverei o melhor do Senhor na minha vida. Levanta suas 2 mãos bem alto aos céus e diga assim comigo, diga, Jesus, eu quero andar, caminhar e te conhecer. Aleluia. Aplauda bem forte esse Deus. Deixa eu te falar algo, é tão maravilhoso quando você conhece a Jesus, que as pessoas começam a te acusar, começam a falar que os seus sonhos é muito grande. Quem aqui já ouviu que os seus sonhos é muito grande? Sonha menos. Você está querendo demais. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa falando para mim, olha, cuidado com os seus sonhos, viu? Eu falei, por quê? Você falou, porque quem sonha demais não chega a lugar nenhum. Quem já ouviu isso? Cuidado, você fica sonhando demais, você não chega a lugar nenhum. Só que daí, quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a ignorar essas coisas. Você começa a fingir que não foi nem para você falar, Satanás, porque o diabo usa a boca dos outros, quem sabe disso? Mas bispo fulano é de Deus. Querido, se você for ler em João, você vai ver que Jesus, predizendo a tua morte,
antes de predizer a sua morte, ele perguntou aos discípulos: quem dizes que eu sou? Um falou: tu és João dizem que tu és João Batista reencarnado. Outros dizem que tu és Elias. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado, Pedro, porque não foste carne e nem sangue que te revelaste, mas foste o Pai. E aí Jesus começa depois disso a predizer como vai ser a sua morte, como o Filho do Homem vai ser entregue, como o Filho do Homem vai acontecer. Jesus começa a relatar todo o momento da crucificação. E sabe o que Pedro diz? Jesus, não digas isso. Jesus, não fale sobre isso. Jesus vira para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Como assim? Versículos anteriores, ele foi usado por Deus. E agora, quem é que está usando ele? O diabo. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com as profecias. Porque a Bíblia diz que devemos analisar a profecia e o profeta. Mas não é só porque, veio uma profecia, eu vou pegar. Calma, deixa eu analisar, deixa eu ver a vida. Eu conheço a vida, conheço o caráter. Que tem um monte de profeta de Balaão, querido. Tem um monte de profeta de Baal. Só que a diferença está: quando eu caminho com Jesus, pode vir profecia de quem quiser, maior é o que está conosco. Pode vir profecia de Balaão. Vem cá, Balaão, vem cá, amaldiçoa o povo por aqui. Não dá para amaldiçoar, o Deus deles não deixa. Então vem aqui no outro monte, Balaão, amaldiçoa só o final de Israel. Não dá para eu amaldiçoar, o Deus deles não deixam. Então vem aqui no meio, só essa tribo daqui, amaldiçoa só essa tribo. Não dá para amaldiçoar, porque o Senhor é com eles. Quando você caminha com Deus, ainda que tentam te amaldiçoar, não consegue. Balaque tentou pagar para Balaão amaldiçoar ao povo. Conseguiu? Não. Pode vir, igual hoje uma pessoa falou para mim, deu testemunho e falou: bispa, eu estou há 2 meses trabalhando na empresa. Nessa campanha do lencinho que a senhora fez, eu colocava o lencinho dentro da carteira de trabalho e eu fui chamada temporária. E na sexta-feira eu recebi a notícia que fui efetivada para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por que isso? Porque ela agiu a fé. Só que ela disse para mim: mas bispa, ora por mim que a inveja está grande. Ora por mim porque tem gente que lá está há 7 meses e ainda não foi efetivada. Eu estou há 2 e já fui. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei: fique em paz, que quando Deus escolhe abençoar, Ele abençoa, independente do que digam, independente do que façam. Tem gente que fica tão preocupada: mas e se fizerem uma obra de magia para mim? Onde você está? Você está com Cristo? Tô. Você está obedecendo a palavra? Tô. Então descansa, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer mais inveja do que tinham de Isaac? E mesmo com inveja, Isaac plantava 1 e colhia 100. Mesmo com inveja, porque a inveja tenha. A bênção de Deus não depende do que os outros pensam. A bênção de Deus depende se eu conheço com quem eu ando. Isso é uma das coisas que eu quero que você saia daqui hoje. Que você precisa conhecer quem anda com você. Levante as suas 2 mãos bem alto aos céus e diga assim comigo. Diga: meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero caminhar contigo e ver a tua glória na minha vida. Você vê que os discípulos andavam com quem? Vamos voltar para o início da mensagem, é isso mesmo? Os discípulos andavam com quem? Com Jesus. Só que eles conheciam Jesus? Eles não conheciam, e a prova está aqui. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo o quê? É um fantasma. Dá vontade de chegar para eles e falar: poxa vida, estou há tanto tempo
Vocês já viram que eu ressuscitei Lázaro, morto há 4 dias em estado de decomposição? Vocês já viram que eu multipliquei pão e peixe? Não posso andar sobre as águas? E quantas vezes não fazemos iguaizinhos aos discípulos? Ah, não, porque olha, essa situação está impossível. Olha, eu não vou conseguir sair desse problema. Ai, agora o meu relacionamento vai acabar. Agora a minha vida vai acabar. Agora eu não vou conquistar mais. Quem te disse isso? Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não vai chegar? Quem disse que o teu casamento não será uma bênção? Quem disse que o teu filho não vai entrar por esta porta? Quem disse que não haverá renovo? É porque não conhece Jesus. Porque para Ele não existe limites. Para Ele não existe barreira. Aleluia. Para de dar ouvido para quem caminha, mas não conhece Jesus. Porque caminhar é uma coisa, conhecer é outra. Tem gente que caminha com Deus, mas não conhece. Porque quando você conhece Deus, a Bíblia mesmo diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Quando você conhece Jesus, não importa o que o mundo diz, o que importa é o que Ele diz sobre essa situação. Não importa o que o mundo diz. Olha, a situação para você é um caso muito sério e infelizmente não tem cura. Tudo bem, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus da cura. O meu Deus cura. Não, mas não tem cura. O meu Deus cura. Eu creio que o meu Deus cura. Ah, mas isso daqui é uma doença muito rara. Eu creio, enquanto eu viver, eu vou dizer que o meu Deus cura. Ah, mas o casamento acabou, ele já está com outra, ele já está vivendo em outro canto. Não importa, foi casado com você? Foi, você quer de volta? Quero. Então Deus vai trazer de volta. E mudado e renovado. Ah, bispa, minha filha não tem jeito, meu filho não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Você está caminhando com Jesus, mas não conhece Jesus? Está precisando exercitar a fé se você acha que existe algo impossível na tua vida. Porque a fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Quem compreende isso? E nós vemos ali então que Jesus, Ele entende eles. Sabe o que é melhor? Que Jesus entende cada um de nós. Às vezes quando você fica irado, quando você fica nervoso, as pessoas não me entendem. Nossa, e vem aquela bendita frase: isso porque vai pra... Se vocês sabem que vocês já ouviram. Você não pode ficar nervoso. Você não pode se irar. Você não pode... Não pode. Para os outros. Mas para Jesus Ele te entende exatamente como você é. Para Jesus Ele aceita. Tudo bem, eu entendi que você irou. Eu entendi que o seu momento não define quem é você. Ali foi só um momento. Você não é assim todo o tempo. Você é diferente. Ali te tiraram do sério. A situação te fez sair do sério. Eu entendo que foi só um momento. Jesus olhou para os discípulos naquela situação gritando. Jesus poderia ter dado um super sermão neles. Mas sabe o que Jesus disse para eles? Não temais, sou eu. Jesus poderia falar: ó, cambada de povo sem fé, vocês não me conhecem não? Eu sou um fantasma agora? Só que Jesus não dá nenhum sermão. Jesus não briga, Jesus não xinga, Jesus não rasga. Jesus disse: sou eu, não temais. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não sei qual a situação que você vive, mas Deus está dizendo para você: não temas. Que ainda que você achou que o barco estava indo, que a situação estava feia, eu estou sempre ali do seu lado. Eu estou dentro do barco. Se precisar eu saio do barco. Se precisar eu volto ao encontro. Não temas, crê somente que o Senhor está com você. E sabe o que me chama a atenção? Foi no versículo 27, quando Jesus diz para eles: tende bom
ânimo. Você já percebeu que toda vez quando chega o dia mal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Fazer o quê? Murmurar, chorar. E vem a bendita frase, eu vou... Ninguém nunca falou, né? Ah, saiu, né? Vem qual frase? Eu vou desistir. Jesus, ele sabe disso, que toda vez que o problema bate, você abre a porta ao problema e fala, Jesus amado, agora de novo não, Jesus. Deus, eu não aguento mais, eu saí de uma, agora eu tô no outro. Aliás, eu nem saí daquele, já entrei nesse. Ai, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar com tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Tende bom ânimo. Sabe por que ter bom ânimo? Porque quando você tem bom ânimo, você dá lugar para o Espírito Santo trabalhar. Quando você tem bom ânimo, ainda que pareça que tudo esteja perdido, você coloca um sorriso de orelha a orelha e o diabo não vai entender. Porque o que move o diabo a trabalhar na minha e na tua vida é toda vez que falamos, eu vou desistir, eu não quero mais, eu não aceito mais, não vou buscar mais a Deus por essa causa. O diabo diz, eu venci, eu ganhei, ela desistiu. Só que Deus está dizendo nesta noite para você, tende bom ânimo. Não é hora de parar, não é hora de recuar, não é hora de desistir, é hora de manter o bom ânimo. O que é o bom ânimo? É a alegria, é a certeza, é a convicção de que o melhor ainda está por vir. E nós vemos então que Pedro, sempre Pedro, né? Não é à toa que ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão diante de ti. Pedro era o mais ousado, Pedro era o mais atrevido. Quem aqui quer conhecer mais de Deus? Se atreva a ir além. De que forma, bispo? Eu não sei, cada um é de um jeito. Se atreva a ir além com Deus. Estava todo mundo dentro da onde? Todo mundo, inclusive Pedro. E estava dentro da onde? E os 12 que estavam dentro do barco tiveram a mesma atitude que Pedro? Não, só um. A sua atitude pode ser individual e pode definir toda a história da tua família. Aprenda algo, tudo que começa torto termina torto. E tudo que começa certo, ainda que doa, comece certo, vai terminar certo. E sabe o que aconteceu? Pedro, dentro dele, Pedro, querido, se você for estudar a personalidade de Pedro, você olhava assim para Jesus e falava, como o Senhor escolheu ele? Porque Pedro era teimoso, Pedro era briguento, não é que depois ele brigou com Paulo. Pedro, nossa, causava. Pedro cortou a orelha do soldado quando Jesus foi ser crucificado. Isso que Jesus tinha mandado não andar mais com espada. Pedro causava. E aí você olha e fala, como Deus escolhe Pedro? Porque Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Quem quer que você seja perfeitinho ao mundo, Jesus te pega do jeito que tá, tudo complicado, tudo virado, tudo bagunçado, e fala, é assim que eu gosto, vem que eu vou colocar no lugar, vem que eu vou te moldar, vem que eu vou edificar a minha igreja sobre você, vem que através da tua vida, a tua família será edificada, vem que através da tua vida, o seu trabalho vai ser abençoado, através da sua vida, haverá bênção geracional. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Só que o que me chama a atenção, o que me chama a atenção é que Pedro não diz, Jesus, se és tu, manda-me ir contigo e para. Leia comigo o que Pedro disse. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque até Jesus era fácil. Vira a vela, rema o barco para até Jesus. Sim ou não?
Segunda coisa que eu quero te ensinar nessa noite. A primeira é que você precisa caminhar e conhecer. Caminhar e conhecer ao seu Deus. E a segunda coisa, saiba pedir. Seja detalhista quando você pede. Eu vou contar aqui para vocês. Quem conhece o testemunho do meu pai do Fusca? Nem todo mundo, então vou contar. Meu pai sempre foi missionário. E ali, eu ouvindo isso, eu já aprendi. Então já não dei dessas. Já aprendi como fazer. Ele chega, missionário, fazendo missão, vai de um estado para o outro, vai lá. E eu pequena, ele chega e fala: Deus, eu estou fazendo a tua obra, Deus. E sabe, Deus, está difícil depender de condução. Às vezes chove, chega lá, tudo molhado na igreja. Poxa, Deus, me dá um carro. Me dá um carro. Só que ele não pediu: Deus, me dá um carro bom. Ele não pediu: Deus, me dá um carro razoável, me dá um carro. Não precisa ser uma Lamborghini, não precisa ser esse negócio, não, me dá um carro bom. Ele não pediu isso. Quem conhece a história, o que ele pediu? Um carro para ele ir e voltar da igreja. Ou seja, o carro seria para passeio? O carro seria para se precisasse ir no médico? O carro era para quê? Ele disse: só para ir e voltar. Tudo bem. Sabe o que ele fez? Quando ele levanta da oração, toca a campainha. Então, ele sai. Ô Elias, vem cá. Trouxe aqui um carro para você. Ele não correu atrás da bênção. A bênção veio até ele. Quem está entendendo isso? Ele chega e fala assim: então, rapaz, eu quero vender esse Fusca aqui para você. Um Fusca amarelo, bege. Quero vender esse Fusca para você. Aí meu pai falou: não, cara, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, você me paga do jeito que der. Eu sei que você é homem de Deus, sei que você faz a obra, você me paga do jeito que der, da forma que der. Meu pai já imaginou. Deus respondeu a oração na hora. Olha como Deus é bom, Deus já respondeu. Quando ele chega, ele fica com o carro, acerta com o rapaz a forma de pagar parcelada, perca de vista. E aí ele vai para a igreja. Só que quando ele vai para a igreja, o rapaz não falou que o carro estava com um problema no óleo. O Fusca estava vazando óleo. Ele só que daí meu pai falou: ah, tá bom. Só que se ele não tinha dinheiro para pagar o carro, ele ia ter dinheiro para arrumar? Não. Aí o que ele fazia? Ele comprou 1 litro de óleo, colocou e foi para a igreja. Chegou lá na igreja, fez o culto, atendeu o pessoal, voltou para casa. Quando voltou para casa, o carro funcionava? Não, porque o óleo já tinha acabado. Toda vez que ele ia para a igreja, ele tinha que colocar 1 litro de óleo. O carro funcionava para quê? Só para ele ir e... Só que nós, e eu me incluo nessa, a gente ora e esquece o que pede. É assim ou não é? A gente ora, pede: Deus, eu quero isso, isso, isso. Aí quando Deus dá: Deus, como o Senhor me dá isso? Mas foi você que pediu. Meu pai fez a mesma coisa: Senhor, não está dando esse carro. Esse carro só serve para eu ir e voltar para a igreja. Esse carro não dá para eu ir para nenhum lugar. Esse carro só está me dando trabalho. E o Espírito Santo falou no coração dele: mas foi o que você pediu. Você que pediu um carro só para ir e voltar. É isso que eu quero te ensinar. Seja específico. Ali ele pediu perdão a Deus e Deus abençoou. Ele conseguiu quitar o carro e trocou. Mas teve que continuar com o carro só para ir e... porque foi o que ele pediu. O meu povo, e o próprio Deus diz: o meu povo não recebe porque não sabes pedir. Porque a Bíblia diz em Mateus que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas quando você não sabe pedir, você pede, pede, pede e nunca recebe. Ou quando recebe, se frustra com o que recebeu. Então a segunda coisa que eu quero te ensinar hoje: aprenda a pedir. Aprenda a ser específico. Aprenda a ser detalhista com Deus.
Porque tem gente que fala, Deus conhece o desejo do meu coração, eu não preciso pedir. Quem te disse? O que um cego mais deseja na vida? E quando o cego chega diante de Jesus, Jesus olha para o cego e diz o quê? Que queres que eu te faça? Precisa de mais alguma coisa? Qualquer um sabia que um cego quer enxergar. Só que Jesus ainda pergunta, o que queres que eu te faça? Porque Jesus é delicado, Jesus é educado, Jesus é sensível. Então aprenda a pedir. Olha como Pedro pediu. Se és tu, manda-me ter contigo por cima das... Aprenda a pedir. A gente fala, Deus, eu quero ser um empresário. Tá bom, você vai ter que trabalhar de segunda a segunda, das 7 da manhã até as 10 da noite. E a pessoa não tem ideia disso. Deus, eu quero ser empresário. Tudo bem, tem vezes que você vai ter dinheiro na sua conta, tem vezes que você não vai ter. Você vai ter que ter uma excelente administração. E a pessoa nem pensa nisso. Deus, eu quero fazer isso. Você tem que aprender a pedir. Mas bispo, é quando a gente nem sabe o que vai pedir. Aí você pede para o Espírito Santo, porque aí volta para o primeiro passo. Você caminhar e conhecer. Senhor, então me mostra o que o Senhor espera de mim. Senhor, me mostra o que o Senhor deseja de mim e eu farei. E nós vemos então aqui. E Jesus disse, vem. Porque sabe uma coisa que eu amo no nosso Deus? É que Ele, quando Ele vê atrevimento, quando Ele vê ousadia, quando Ele vê desejo, Ele não diz, não faz isso não. Ei Pedro, eu estou aqui porque eu sou Jesus. Eu estou aqui porque eu sou 100% Deus e 100% homem. Eu estou aqui, mas você não é 100% Deus, você é só homem. Teria lógica se Jesus dissesse isso, sim ou não? Só que Jesus faz isso? Não, Jesus fala, vem. Porque toda vez que você quer mais de Deus, Ele tem mais para te dar. Toda vez que você faz mais para Deus, Ele devolve mais para você. Toda vez que você confia em Deus, Ele começa a te trazer situações e para sua confiança aumentar no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Se lança. Para de ter medo. Tem pessoas que já eram para estar muito mais longe, que já era para estar vivendo o extraordinário de Deus e ainda não vive por causa de um medo medíocre, por causa de um medo que o diabo colocou atrás. Deus está dizendo para você, eis que eu faço nova todas as coisas. Lança fora esse medo, lança fora essa insegurança, lança fora essa incerteza e confia no seu Deus. E nós vemos que Pedro começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a andar sobre as águas, ele começa a sentir o vento. Ele começa a sentir que ele já não está mais na proteção do barco. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu vou, eis-me aqui, Senhor, me manda. Quando Deus manda, você fala, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Meu lugar é lá no barco. E eu estou aqui nas águas. E eu estou aqui no meio do mar. Eu não tenho uma boia para me salvar. E eu estou aqui. Jesus está na sua frente. O barco está lá atrás. E Pedro está. Aqui não é o meu lugar. Sente os ventos. Sente as ondas no seu pé. Porque entende o seguinte. Andar com Jesus é você olhar só para Ele. Se você deixar o vento, você afunda. Se você deixar as ondas te molharem, você afunda. Você tem que continuar olhando para Jesus. Se Deus salva, Ele vai cumprir. Porque tem pessoas que morrem no meio do mar sem pedir ajuda. E acha que os outros têm obrigação de estender a mão para ela. Quem já viu isso? Nossa, mas é a obrigação da bispa me chamar para conversar. Deixa eu ver aqui. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou. Se você vê alguém se afogando, o que você faz? Jesus viu Pedro afundando. Jesus viu
Pedro afundando. E Jesus impediu? Não. O que Pedro fez? Quem clamou? Pedro. Ah, não, mas é obrigação da bispa me chamar para conversar. Se nem Jesus estendeu a mão sem Pedro pedir. Porque você quer jogar uma culpa em mim que você tem que vir atrás? Porque você quer colocar uma culpa na tua mãe? Não é obrigação da minha mãe saber que eu estou triste. Por que se você não fala? Agora ela adivinha? Não, mas ela me machucou. E você disse a ela que aquilo te machucou? Não, ela tem que saber. Querido, aprenda isso. Quem tem que cuidar das suas emoções é você, não é o outro. Nem Jesus cuidou da de Pedro antes dele pedir. Da mesma forma que Pedro começou a afundar, Jesus viu Pedro afundar. Jesus podia já catar Pedro pelo colarinho e levantar, sim ou não? Só que quem teve que clamar? Pedro. Pedro teve que pedir. Pedro teve que chamar. Sabe o que eu aprendo aqui? Para de esperar socorro sem pedir. Tem gente que fica lá no meio daquele problema, no meio daquele turbilhão, no meio de toda aquela situação e não pede ajuda nenhuma. Como se, não, mas eu estou na igreja, é obrigação dos irmãos saberem como eu estou. Quem conhece gente assim? É porque não conhece nem Jesus, nem caminhou com Jesus ainda. Porque quando você caminha com Jesus, você conhece a si e sabe que os outros não são obrigados a desvendar o que está dentro de você. Quem está entendendo isso? Que eu preciso clamar. Levanta as suas duas mãos bem altas. E diga assim comigo, diga, meu Deus, eu quero aprender a clamar na hora certa. Abaixe suas mãos. Eu pedi para o Felipe para contar o testemunho dele brevemente. Felipe era um exemplo de Pedro. Felipe, ele chegou na igreja com quanto tempo? 6 anos? Hã? Não, de idade. Com quantos anos você chegou? 11. Felipe chegou na igreja, ele tinha 11 anos. Felipe chegou na igreja, começou a se envolver, começou a trabalhar, começou a se dedicar na obra. E sabe aquela coisa de que acaba acontecendo? Ai, a bispa já tem tanto problema, eu não preciso falar. Quem já pensou isso? Querido, foi o meu chamado. Sabe, se eu tenho tanto problema, então não aceitasse o chamado. Falasse, não, Deus, vou ser missionária, não vou ser bispa nem pastora. Que missionário, ele vem, entrega e vai embora. Ele não aconselha. O pastor, o bispo, ele tem que aconselhar, ele tem que discipular. E aí o que aconteceu? Felipe já na obra há um bom tempo, trabalhando um bom tempo. Ele começou a sentir algumas coisas, ele começou a sentir alguns sintomas. Não foi isso, Felipe? Ele começou a sentir algumas coisas e ele não me pediu ajuda. Você pediu ajuda? Não. Ele não chegou em nenhum momento na minha mesa e falou, bispo, eu preciso falar com a senhora. Bispo, está acontecendo isso. Ele não fez, ele achou que ele conseguia resolver sozinho. E eu estava aqui. E ele me via conversando, que quem me conhece sabe que eu fico, minha sogra mesmo falou, nossa, você tem uma paciência que você fica lá falando, não foi? Não foi, sogra? Ela falou, você fica aguentando o povo lá falando. Eu falei, para mim é quase que terapia. Pode falar, fala que eu te escuto. E aí a pessoa fala, a gente ajuda, orienta, conversa. E ele tinha uma pessoa assim do lado dele. E ele não chamou. Só que em nenhum momento eu também chamei o Felipe e falei, senta aqui, vamos conversar. Porque quando você fala, senta aqui, vamos conversar, você está tirando o livre-arbítrio do outro. Sim ou não? A pessoa não sabe que você está ali? A pessoa não sabe que você está à disposição? Jesus não disse, eu vou atrás de você. Ele disse, venha até mim, que de forma alguma eu lhe lançarei fora. E aí o Felipe não pediu ajuda e ele passando por uma situação complicada. Ele chegou a comentar com outras pessoas e a situação só complicando. Até que quando o cerco apertou de verdade, ele chega para mim e fala, Lê, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele sentou e falou, então, tá acontecendo isso na minha vida, eu tô sentindo isso. Eu falei, põe a mão aqui em cima da Bíblia. Ele colocou, orei, o Espírito Santo revelou, foi ou não foi? O Espírito Santo revelou, ó, isso daí assim, tá vindo disso, tá acontecendo isso. Fulano de tal tem isso, fulano de tal tem os meus sintomas que você está sentindo, papapá. Ele falou, tem. Ele falou, é isso mesmo. Eu
Falei, então tá, então a gente vai fazer assim, a gente vai entrar num trabalho de libertação, vai entrar num trabalho de cura, vai entrar num trabalho de renovo. Amém? Amém. A gente começou a tratar, começou a ir mais fundo espiritualmente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, junto com ele, orando junto, passou. Não passou? Foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que levou quanto tempo para você me pedir ajuda? Calma aí, deixa eu colocar aqui. Quanto tempo? 1 mês. 1 mês. Ele sofrendo sozinho. E aí ele aprendeu que quem clama, recebe. Quem pede, recebe. E aí de repente o que aconteceu? O diabo, porque o diabo sai, mas o diabo sempre quer voltar. Aí o diabo começou a cirandar ele de novo. Começou a cirandar ele. Durou uma semana, estava o Felipe na minha mesa. A bispa precisando conversar com a senhora. Vamos conversar. O que antes tinha durado 1 mês, ele esperou 1 mês. Agora ele já tomou atitude em 1 semana. E eu até disse para ele, falei, olha a diferença. Mas isso por quê? Porque se ele não tivesse clamado nem na primeira vez, provavelmente nem aqui hoje o Felipe estaria. Provavelmente ele não estaria aqui. Porque entende que quando nós passamos por uma dificuldade, nós passamos por uma adversidade, para isso é que existem pastores. Se o pastor não tem paciência para pastorear, ele está no lugar errado. Pastor é para pastorear, pastor é para ouvir a ovelha, pastor é para tosar a ovelha, pastor é para cuidar da ovelha. Ah não, irmão, eu estou muito ocupado. Então você não nasceu para ser pastor. Porque o pastor ele está ali à disposição. Quem está entendendo isso? Só que a ovelha tem que clamar. Porque eu te provei dentro da Bíblia. Jesus viu Pedro afundando. Jesus impediu? Jesus estendeu a mão até esse momento? Quando Pedro começa a afundar, Pedro poderia ficar quieto também. Jesus ficaria ali. Quando você se cala diante da adversidade, não tem por que o Pai entrar. Porque se você se cala, é porque você está mostrando que você ainda consegue sozinho. Só que quando Pedro clamou, Pedro não pediu. Tem diferença entre pedir e clamar. Quando você clama, é aquilo que vem lá do fundo da alma. Quando você clama, aqui o pedido de Pedro, o clamor de Pedro, não era só um clamor para ele conseguir algo, não, era de sobrevivência. Jesus! Era um clamor lá do fundo da alma. Senhor, salva-me! Não foi um Senhor, salva. Não, veio lá do fundo da alma. Ele estava em desespero. Ele havia olhado para a situação. Ele havia olhado para a adversidade. Ele havia olhado para os problemas. Nesta noite Deus está dizendo, para de olhar para o problema, para de olhar para a situação, porque Ele está aqui. Se você clamar, Ele vai te salvar. Sabe como Deus é perfeito? Sou apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus. Que quando Ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. A Bíblia é tão perfeita que diz aqui no versículo 31. E logo Jesus estendeu a mão e o segurou. Ou seja, Pedro estava longe de Jesus. Pedro já estava pertinho. Pedro já tinha caminhado muito. A Bíblia não diz, e logo Jesus correu, porque se tivesse feito isso, a Bíblia ia dizer, e logo Jesus correu na direção de Pedro e catou ele pelo cabelo e levantou. Ele estava tão perto, Jesus vendo tudo aquilo tão perto, que Jesus só estendeu a mão e o segurou. Quando você acha que está tudo perdido, está desesperado, não sabe de nada. Jesus está do seu ladinho. Ele não precisa nem esticar, Ele só estende. Porque quando você estica, você faz um movimento maior. Você estende. Estava no limite. Jesus estava no limite de Pedro. Jesus estava próximo a Pedro. Jesus não estava longe.
Mas Pedro mesmo assim afundou. E Jesus o salvou enquanto ele afundava? Jesus só o salvou depois que ele clamou. E logo, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequenina fé, por que duvidastes? E aqui é a terceira coisa que eu quero que você entenda hoje. A primeira é que você precisa caminhar e conhecer. Caminhar e conhecer Jesus, Deus, Espírito Santo é a Santíssima Trindade. Você fala de um, você está falando dos três. Não tem como você falar de um, eles são os mesmos. A segunda, você precisa saber pedir. E a terceira, pare de duvidar. Que se Jesus estendeu a mão para salvar Pedro, é porque Pedro não estava longe. E o Senhor me traz uma revelação aqui agora, que quanto mais perto você está da sua vitória, mais dúvida o diabo quer colocar no teu coração. Quanto mais perto você está de viver o que Deus quer para a tua vida, mais dúvida Satanás coloca no teu coração. Só que Deus está dizendo: não deixe a dúvida tomar conta de você. Não deixe a dúvida diminuir a tua fé. Não deixe a dúvida fazer você duvidar. Você já chegou até aqui. Olha para Jesus, foca em Jesus, foca na promessa e viva o que Deus tem para a tua vida. Aleluias! E então, quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.